Na segunda-feira, 26 de agosto, foi realizado o lançamento da campanha Em Defesa da Educação, Diga Não à Desoneração, com uma mesa de debate com o presidente da CUT Rio Grande do Sul, Amarildo Sense, a presidenta do sindicato, Helenir Schirer, e a diretora do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, o SIMPA, Cindy Regina Sandri, além do economista Leandro Rohre, do DIEESE, com coordenação do presidente da Durg Sindical, professor Jairo Bolter. Leandro Rohre, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, mostrou que as promessas de aumento de emprego e crescimento econômico acabam não se concretizando na prática. Qual que é a questão? Quando você arrecada, é um ato, existe um fato gerador para se arrecadar, né? Isso que é o princípio básico do sistema tributário. E quando você deixa de arrecadar, o princípio gerador do tributo continua existindo, ou seja, você está acabando com nem todo mundo que gera uma ação, que gera uma tributação, seja vendendo, seja comprando, seja recebendo salário, entre diversas outras atividades, operações, etc., arrecada da mesma forma. Se tem diferença entre a questão de nem todo mundo arrecada a mesma coisa gerando o mesmo ato, isso quer dizer o quê? Opa, tem gente aqui que tem um sistema tributário diferente do meu, por exemplo. Diante disso, esse tipo de deixar de arrecadar, do ponto de vista orçamentário, ele precisa ser recomposto de alguma forma, ser uma contribuição, por exemplo. Vocês sabem que o sistema de seguridade social brasileiro é baseado num monte de contribuição. Contribuição é o que? COFINS, CSLL, que são basicamente o quê? Contribuições são aquelas que não podem ter o seu fim desviado, tem que ser para aquilo. Se eu estou deixando de arrecadar aquilo, eu tenho que ter uma recomposição de alguma forma. Por que eu estou falando tudo isso? Quando eu deixo de arrecadar, alguém vai ser beneficiado e geralmente alguém vai ter que compensar. Quem compensa geralmente é a sociedade. Quem é beneficiado, aí é que está o X da questão, e é isso que nós vamos tentar conversar um pouco sobre isso aqui. Eu peguei a projeção do gasto de 2023 e redividi em torno de programas. Então, simples, continua lá, como eu falei para vocês, a desoneração da cesta básica daí, porque como eu desagreguei bastante, daí fica em segundo lugar, né? A questão dos combustíveis, despesa médica de imposto de renda, 25 bilhões ao ano, Zona Franca de Manaus, e aí tem uma série de rúbricas que você deixa de gastar. Por exemplo, uma coisa que está pegando muito aí. O MEI teve que... O governo teve que recompor quase 7 bilhões, 6,2 bilhões para a Previdência, porque é a diferença de gasto. Setor automotivo, 6 bilhões de incentivo tributário. Chega a quase 6... Agora, dito isso sobre gasto tributário, como vocês viram, existe uma quantidade enorme de gasto tributário e é muito diverso. Atendem objetivos muito diferentes. Qual que é a questão que você tem que colocar, então? Para quem que eu estou gastando? Quando eu dou um incentivo tributário, porque, na verdade, chama gasto tributário porque eu deixo de arrecadar de alguém, mas, do ponto de vista orçamentário, quase sempre alguém, diga-se, população, terá que pagar isso dentro do orçamento. Muitas vezes, se for uma contribuição social, só a COFINS foi 140 bilhões, como a gente viu. Então, é importante saber, dentro de um volume de gasto desse tamanho, para quem você está gastando. As renúncias fiscais, da qual o gasto tributário chega a 600 bilhões. E é uma diversidade de coisa. Quem que eu estou atingindo? A outra coisa, daí eu vou começar já a misturar com outras coisas que vocês vão ver que lá na frente vão fazer sentido quando a gente discute a reforma tributária. Ao ano, o Sindifisco estima que nós temos 400 bilhões de sonegação de impostos. Tem gente que paga pouco imposto e tem gente que não paga imposto. Sonega, não vou pagar. E só no CARF tem mais de 1,3 trilhão de causas fiscais em execução. Ou seja, é dívida já para pagar. Olha quanto nós estamos falando. 600 bilhões de renúncias fiscais. 400 bilhões, em média, as pessoas deixam de pagar de imposto. 1 trilhão de reais. É uma quantidade de recursos absurda. E eu nem vou entrar aqui no debate sobre a questão do gasto com juros da dívida, que está batendo aí 700 bilhões de reais ao ano. Ou seja, 3 rúbricas, gasto tributário, sonegação e
juros da dívida bate quase 2 trilhões ao ano. Daí, qual que é a discussão que fica, você começa a fazer de fundo? Para que se faz, então, essa quantidade de gasto tributário para abrir você está implodindo o sistema tributário brasileiro do ponto de vista de que você está tendo que sobrecarregar, por exemplo, imposto sobre consumo, porque eu vou ter que manter a isenção de despesa médica, por exemplo. Ou porque há lobbies políticos fortes para se manter a distribuição de dividendos isenta, desonerada de imposto. Vocês estão começando a entender agora que há coisas além do que o simples aspecto econômico dessa questão de gasto tributário? Eu peguei aqui, por exemplo, uma coisa simples, ou a questão da desoneração da folha. Voltando para a desoneração de folha. Eu sou economista e por vício ou por mau vício, a gente acaba tentando provar se deu certo ou não deu certo. Um monte de gente já tentou fazer isso de economista. Eu diria que os trabalhos hoje em dia estão convergindo para que a desoneração não deu certo. A desoneração não deu certo. Você gastou um volume de dinheiro absurdo em 10 anos, coisa de quase 150 bilhões, e não gerou emprego relevante. E o custo desse emprego que gerou, o efeito dessa geração de emprego foi a curto prazo, e ele é um emprego muito mais caro do que um gerado pelo Simples, por exemplo, já que a gente está falando de outro programa de gasto tributário. Vocês entendem? Então por que você mantém um programa tipo a desoneração? Porque a gente tem que começar a questionar se não há um lobby setorial envolvido. Então, daí, na verdade, esse tipo de gasto tributário está se guiando por motivos políticos e não por motivos econômicos. A presidenta do CEPERS, Helenir Scherer, abordou o cenário da educação no Rio Grande do Sul. As despesas da educação passaram de 8,2 milhões em 2015 para 11 bilhões em 2023, um aumento de 34,4%. Mas a inflação neste período foi de 66,9% e os servidores estaduais, como um todo, receberam uma revisão geral do salário de 6%. Então, a gente já vê o grande problema que temos aqui no Rio Grande do Sul. E qual é a política aqui no Rio Grande do Sul, Jairo? Primeiro, uma desvalorização fantástica dos educadores. Os professores sofreram uma reforma no seu plano de carreira e foi com muita luta que a gente manteve o plano de carreira, porque, na verdade, aqui no estado o governo queria que o piso se tornasse teto. Aí foi uma luta, perdemos 70% do que nós ganhávamos no nosso plano de carreira, mas poderia ser pior ainda. Agora, há pouco tempo, ele fez também um novo plano de carreira dos funcionários de escola, que é interessante. O nível 1 e 2, aliás, as letras A e B, que são da carreira, onde está a ampla maioria dos funcionários, ficarão até 2026 estacionadas. Não terão reajuste ou muito pouco reajuste. Mas para ele vender a gestão dele, por exemplo, na letra F, que não tem ninguém, nós não achamos no estado ninguém, vai ter um belo salário. Porque não tem ninguém. Então, aqui nós temos um governador muito marqueteiro. Isso a gente tem que reconhecer. Então, ele faz o marketing em cima do nada para parecer que está fazendo alguma coisa. Agora, o Leite apresentou fez um decreto, porque as leis já tinham sido aprovadas desde o tempo do governador Rigoto, que começou lá com as OCIPs. Agora, PPPs, parceria público-privada, 99 escolas, onde ele vai abrir licitação, onde até empresas estrangeiras poderão disputar essas escolas. E este acordo, esse convênio, ou sei lá o nome, que para nós é privatização mesmo, terá validade por 25 anos. Paraná fez por 2 anos. E mais, é tão boas as parcerias públicos-privadas porque elas só começam a executar alguma coisa daqui a 16 meses, que por coincidência vai ser o final do governo Leite, né? Aqui nós temos, então, a municipalização muito forte, fechamento de escolas
que realmente querem fazer a cessação, tira os alunos e põe para outras escolas, mas aqui eles têm uma tática muito interessante. Um ano eles não abrem o primeiro ano, daí no outro eles não abrem o segundo, e quando tu vê, fecha até o 9º ano, acaba com o ensino fundamental, numa política que nós já detectamos que o governo do estado quer ficar só com escolas de ensino médio. Escolas de ensino médio, a gente sabe que são poucas no estado, muito poucas, e quer jogar para os municípios toda a responsabilidade do ensino fundamental. E o nosso questionamento tem sido aqui que muitos municípios não conseguem sequer cumprir a oferta da educação infantil. E o governo quer passar todo o ensino fundamental para esses municípios. Então, as nossas comunidades têm sofrido, porque as escolas totalmente abandonadas. Temos medo agora, porque eu ouvi da secretária esses dias, essas escolas que foram destruídas pelas enchentes, ela não sabe se retornam. Então, até parece que São Pedro ajuda aqui no Rio Grande do Sul, viu? Para acabar com o serviço público. E, infelizmente, tu fizeste uma pergunta que eu adorei, que tu disseste assim, se a renúncia fiscal, se funciona e dá retorno. Eu posso te dizer, para o povo não tem retorno nenhum, mas para quem recebe a renúncia, tem, com certeza, funciona maravilhosamente bem. Porque a gente acompanha na CUT também, né, o crescimento da oferta do trabalho, que depois o meu presidente aqui vai falar, me parece que não está em harmonia com as renúncias. Tá? Então, essas questões eu acho que são importantes, gostei muito da tua explanação e eu acho que é muito importante a gente começar a discutir com mais profundidade a desoneração. Que a desoneração, cada vez que a gente vê, gente, ela nunca é para a população. A desoneração, ela tem o caminho certo, é o dinheiro público, e quando falta, daí é bem simples a proposta. Manda aposentado pagar previdência de novo, porque deu problema. Então, sempre quem paga a conta, a gente sempre sabe. A CUT Rio Grande do Sul, representada pelo seu presidente, Amarildo Sensi, comentou a transformação dessa desoneração em empregos. Tem uma jogatina, né? Um cassino que gira em torno dessa lógica de quem desonera, setores que desoneram, e o que é feito do dinheiro. Porque a pergunta sempre é, o resultado da desoneração rendeu melhores salários? Não. Eles aumentaram o emprego nos setores desonerados? Não. É curioso. Não aumentou, não melhorou e nem melhorou o salário. E o Rio Grande do Sul, que a Elenir fez referência, dos desonerados, dos isentados e tudo mais, eu era do Fundopem lá, do núcleo do Fundopem, porque a CUT tem assento. A 300 é mais de bilhão por ano. 300? Oi, quem é 300? Quantos emprega no Rio Grande do Sul? Esquema com a Iara, importação, defensivos, fertilizantes, exportação de grãos, matéria, commodities, boi vivo. E esse sistema é um sistema que rentabiliza através do dinheiro público. Aí quando a gente diz, a gente paga muito imposto, é verdade, porque a maioria paga muito. E os poucos que pagam nenhuma coisa ou pagam pouco, eles não são... Eles financiam as mídias para dizer, pagamos muito impostos, a carga tributária é muito alta. Então é uníssono. No sentido de vamos desonerar, vamos baixar, vamos reduzir o tamanho do Estado, mas no bastidor é um Estado para eles, é um Estado que desonera, que financia os negócios deles. E num encontro, que eu tenho um amigo que por razões de outra natureza, eles são dos fundos, que participam desses universos dos fundos, que tem a irmã do Paulo Guedes, sócia, investidora, a fórmula deles é 4 anos sem reajustar salário dos aposentados e salário mínimo, mais uma reforminha na Previdência e mais um ajuste nas políticas públicas, a gente resolve o problema do déficit fiscal brasileiro. Então não vamos mexer, não vamos tributar dividendos, não vamos mexer na forma como está, vamos ver onde é que a gente está gastando. E daí onde a gente está gastando, a gente precisa dar uma ajustada ali, que em 3, 4 anos a gente consegue achar os caminhos do déficit. Eles não estão propondo redução de impostos. De fato, eles nunca propuseram reduzir impostos. Eles não querem fazer um ajuste tributário para fazer referência e essa justiça tributária que a gente precisa instituir. Porque dessonegação, Leandro, é 626,8 bilhões, 4,7% do PIB, que foi feita referência. Desonerações,
337,6 bilhões, aqui também valendo, dos sindicatos procuradores da Receita Federal, que também nos ajudam, junto com o Diese, né, a pensar nisso aí. A diretora-geral do Simpa, Cindy Sandri, falou sobre a repercussão da desoneração fiscal na capital, não apenas no que diz respeito à área da educação, mas para os serviços públicos em Porto Alegre. Nós trabalhamos com essa perspectiva em relação ao futuro da cidade de Porto Alegre, porque a prática deste governo municipal, e infelizmente não é essa única gestão, as gestões que antecederam tiveram a mesma prática, que é, Amarildo, não é só o Estado financiar os negócios, ele paga o prejuízo quando não dá certo o negócio, né? É isso, né? Funciona, fica bem, porque, por exemplo, com a Carris, o Melo vendeu a troco, né? E vai dar problema, e ele vai comprar de volta por um monte de dinheiro, se por acaso ele chegar a se reeleger. Eu acredito que não, eu tenho a expectativa de que a população de Porto Alegre consegue enxergar, né, o tamanho do desastre que está sendo essa gestão municipal, mas é bem possível que, né, na retomada aconteça alguma coisa dessa natureza, né? Que é o que a gente tem visto, né? Todas as ações que esse governo vem fazendo, e ele criou uma secretaria de parcerias, né? Que não vou citar o nome para não fazer propaganda, a pessoa que é a responsável por isso vem do governo do Estado e vem da articulação com a iniciativa privada. Tem, por exemplo, para as escolas, uma previsão de um contrato de parcerização de 30 anos, onde, segundo eles, o discurso é de que os profissionais da escola vão dar conta só da educação, o restante é da empresa. Dividiu a cidade em quatro partes, cada empresa responsável por uma parte, e quando foi perguntado em audiência pública que foram obrigados a fazer, quando achavam que iam conseguir dar continuidade para esse processo, parece que é tão escandaloso que não tiveram mais coragem de dar continuidade, né? Quem é que vai fiscalizar o trabalho dessas empresas que vão fazer tudo, desde obra até a alimentação dentro da escola? Quem é que vai fazer a fiscalização dessa empresa? A outra empresa que vai ser contratada. Gente, isso é brincar, é ser irresponsável com a gestão pública, é ser irresponsável com a cidade. O anfitrião e mediador do evento, o professor Jairo Bolter, presidente da Durg Sindical, falou sobre a necessidade de um Estado que atenda às necessidades da população. O próximo passo, certamente, nosso, Elir, Cindy e Amarildo, é não só sistematizar o que a gente conversou aqui, é fazer com que essa conversa que a gente teve aqui não pare e que ela torne algo presente no nosso dia a dia nas entidades sindicais, porque muitas coisas são necessárias, principalmente porque parte do que nós fizemos, não que a gente substitui o Estado como o projeto Codifico Comunidades, mas parte do que nós fizemos é talvez dar uma resposta para quem está mais precisando, fruto da ausência do Estado. Então nós também precisamos ter esse cuidado e trabalhar muito para que não sejamos taxados, Vanderlei Carraro, de pessoas que lutam por salário, carreira, só querem benefício, só querem não pagar a previdência, como nós tanto queremos que os aposentados não paguem, mas que a gente tenha apoio da sociedade, porque nós precisamos de apoio da sociedade para defender o Estado forte, a escola forte, os professores valorizados e com salários dignos e os demais serviços públicos.